Hola chicos, como estão? Espero que muito bem. E no vídeo de hoje, gente, eu fiz uma caixinha lá no meu Instagram. Então se você não me segue, já vai seguir lá. Onde eu pedi que vocês fizessem perguntas, que eu ia gravar um vídeo juntamente com os meus pais. Então aqui eu estou. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é: como reagiram quando ela decidiu estudar medicina na Argentina? Fala primeiro a mãe ou primeiro o pai? Vai. Pra mim, assim, né, foi tranquilo, sossegado, porque eu penso desse jeito: cada um precisa tomar o seu rumo. Os pais ficam velhos, um dia morrem e os filhos têm que ter uma estrutura. E minha filha, eu sempre desejei a ela o melhor. Se o melhor para ela está estudando na Argentina, que ela fosse. Então para mim foi tranquilo, embora sinto saudade, é difícil, mas para mim é aquele negócio: vai para as cabeças, vai para cima. É isso que você quer? Então você que tem um sonho, vai para cima. Não importa se é no Brasil, se é na Argentina, se é na Rússia, se é no Japão, onde for, você precisa ir atrás dos seus sonhos. No meu caso eu fiquei um pouco assustada, um pouco amedrontada, porque eu não sabia como que ela ia lidar lá. Ela sempre foi filha única e assim, nós sempre fomos muito ligadas em tudo, em questão assim de estar indo em shopping, médico, eu que sempre resolvi tudo para ela. Então assim, em primeiro momento foi meio que, eu fiquei meio que assustada, né? Mas assim, depois eu vi que ela ia realizar um grande sonho da vida dela. Então eu incentivei ela, falei pra ela que ela teria que estar indo mesmo, porque era um sonho que ela estaria realizando, né? Um sonho que desde sempre ela tinha vontade. Quando eu ia com ela nas provas para o Rio de Janeiro, Santa Catarina, eu via que era o sonho, era algo que ela realmente queria. Então eu somente abençoei ela e deixei ela ir fazer o que ela queria na Argentina. Tá, a próxima pergunta é: qual a pior parte da filha morar longe, tirando a saudade? Tem alguma coisa? A pior parte eu acho que foi agora na pandemia. Eu fiquei com muito, assim, embora confiando sempre em Deus, porque nós somos evangélicos, mas assim, eu fiquei muito amedrontada devido ela estar lá, pegar isso e ficar ruim, eu não poder vê-la, ou então eu mesma, acontecer quando eu fui internada, eu lá no hospital sem poder vê-la, pensando, será que vai ser minha última vez, assim, eu não vou ver mais minha filha? Então realmente a questão da saudade é muito grande, mas assim, nessa eu fiquei realmente meio baqueada por conta dela estar longe. Então acho que é a saúde, né, Nona? Sim. Tá. E você, pai? Pra mim foi tranquilo, Qual né? a pior parte tirando saudade? Não, pra mim não tem a pior parte, porque eu sempre daquele jeito, que a nossa vida está na mão de Deus. Ninguém morre antes do tempo. Quando chegar o seu tempo, você vai. Então eu sempre falei para ela, quando eu deixei ela no aeroporto foi algo que eu falei, para a palavra que eu falei, Josué 1, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Então na vida eu sempre pensei dessa maneira: esforça-te. Então nesse caso eu sempre confiei em Deus. Então eu sempre tive esse pensamento: ninguém morre antes do tempo, a não ser aquelas pessoas que procuram. Mas se você faz tudo correto, você não vai morrer antes do tempo. Então o que aconteceu comigo, eu sempre confiava em Deus. Falei: não, cuida dela, Senhor, toma conta dela. Eu orava por ela. Então orando por ela, Deus protegeu ela. Então nós conseguimos conviver nesse tempo de pandemia e orando e buscando a Deus para que Deus pudesse fazer o melhor para a vida dela. Tá, a próxima pergunta: vocês também visitaram a Michelle e o Lucas lá na Argentina? O que acharam? Visitamos, sim. Gostei muito mesmo. Uma cidade assim super aconchegante, assim, é bem diferente a cultura deles com a do Brasil. Eu vejo que lá os jovens, eles procuram muito estudar,
muitos jovens na praça, com um livro, estudando, não tem essa questão de jovens estar namorando cedo, casando cedo. A cultura dele é muito diferente daqui do Brasil, que jovem já começa a namorar cedo, já casa cedo. Lá não, lá eu vi assim, pelo que eu vi, pelo que eu conversei com as pessoas, eu vejo que eles frisam muito o estudo, a cultura também. Lá a cultura é uma coisa essencial na vida deles. Eles, assim, os museus, assim, é tudo gratuito, a gente vai visitar. Eles sabem muito, assim, sobre a cultura deles, sobre o museu. É uma coisa, assim, eu achei muito lindo, uma coisa muito bacana deles lá. Gostei bastante, gostei muito de lá. Eu gostei porque, veja bem, as pessoas são muito simples, humildes, né? E o que achei interessante lá é que ninguém repara ninguém. Ninguém fica olhando na rua, é diferente do Brasil. Aqui, principalmente em São Paulo, onde vivemos, no Rio de Janeiro também, são duas cidades que as pessoas reparam um ao outro. Olham, lá não, ninguém tá nem aí, as pessoas, elas andam mais assim, cabisbaixo, não andam preocupado, olhando que roupa você tá, como você se porta. Não, as pessoas são muito simples, humildes, e a cidade muito acolhedora, né? Muito acolhedora mesmo. A gente pegava o trem, ia lá para Buenos Aires, era muito gostoso, o pessoal simples. Então eu achei assim uma cidade muito boa e muito acolhedora. E só um adendo, eles não foram me visitar mais vezes porque aí entrou, né, e aí eles não voltaram, mas esse ano eles vão me visitar. Os gastos mensais realmente são altos, e em relação também de vocês me manterem, tem muita gente que, sei lá, não tem pai para manter, né, mãe. O que vocês acham de vocês ainda me ajudarem financeiramente? Tudo isso o povo pergunta bastante. Em relação a manter, era o que eu falei quando ela se casou. Eu falei, eu vou estar custeando, ajudando ela até ela se formar, até ela poder se sustentar com o seu próprio dinheiro, né? Então é algo que eu tinha falado. Eu falei, não é justo, ela tem um sonho de ser médica, ela casou com o Lucas, e eu falei, não é justo o Lucas ter que ter gasto totalmente com ela, alimentação, aluguel e todas as despesas que tem. Eu falei, não é justo. Que é bem diferente, né, gente? A gente vem de um meio evangélico cristão, então é bem diferente da realidade da maioria dos brasileiros, ou de metade da maioria dos brasileiros. Então, assim, eu casei cedo. Quando eu saí de casa, eu ainda não estava formada e nem tinha ingressado na faculdade, então não teria como o Lucas, naquele momento, financeiramente, pagar algum curso pra mim, ainda mais de medicina, que é um curso tão caro, os cursinhos de vestibular. Então eu tive essa conversa com os meus pais quando eu fui me casar, perguntando se eu me casasse, se eles ainda iriam me ajudar em relação aos estudos, né? Mas meus pais me ajudam bem mais do que estudos. Com o dinheiro que eles me enviam, eu ajudo a pagar o aluguel. Eu compro livro, se tá faltando algum livro e eu não consigo uma parceria, aí eu peço pra eles. Obviamente não é uma coisa que eu quero, mas por enquanto, né, que eu ainda não estou formada nesse meio que eu tenho que viver. Fala aí. Eu acho assim, que filho nunca deixa de ser filho. Embora seja casado, mesmo que ele saia da sua casa, ele não deixa de ser seu filho. Você tem sempre, né, a obrigação que você vai ter com ele, mas se você tem condições de estar ajudando o seu filho, por que não? Porque se você tem amor por uma pessoa que é estranho, vê a pessoa ruim, passando fome, você ajuda, e por que você não ajudar um seu filho? Um filho que é seu sangue. Eu sempre tive esse pensamento, eu vou ajudar minha filha, independentemente dela estar casada ou não. É o sonho dela fazer medicina fora. E assim, eu sempre, quando ela falaram, mas você vai ajudar ela casou? Sim, vou ajudar, porque ela não deixou de ser minha filha porque ela casou. E no dia, eu sei que tudo isso um dia, ela vai ser recompensador, tanto para ela como para os filhos dela. Eu creio que tudo que eu tenho feito por ela agora em vida, eu e o pai dela, mais tarde ela vai ter os filhos dela e vai fazer a mesma coisa pelos filhos dela. E eu creio assim, que as pessoas que tem pai e mãe e que sempre está ali ajudando, que tem uma ajuda financeira, um apoio, tanto financeiro também como espiritual, como também material,
são pessoas que geralmente se dão melhor na vida, né? Porque não é questão de você ter um filho e não, agora você se vira, não é por aí. É seu filho, não pediu para vir ao mundo. Então eu acho que que as pessoas têm que ter amor e têm que estar ajudando realmente o filho. E essa foi minha conduta, de ajudá-lo até hoje e continuar ajudando. Tá, vamos rápido agora. Estamos indo em março. Tem conselho para dar aos meus pais em relação à saudade? Olha, hoje em dia você pode estar se comunicando através de WhatsApp, de câmera. Não é longe, é uma viagem que você pode fazer assim, de São Paulo para lá são 3 horas de voo. Então, assim, você pode estar indo assim uma vez ao ano ver seu filho, fazer uma economia, ver seu filho, ou então fazer com que ele venha para onde você mora, assim, para o lugar que você esteja do Brasil. E assim, fora isso, você pode estar falando com ele, porque assim, eu e o pai dela sempre se comunicamos através da WhatsApp, porque antigamente não tinha isso, né? Não tinha internet, era somente carta. Agora não, agora a gente se fala por WhatsApp, uma liga para outra, e esse é o meio de matar um pouco a saudade. Fala, pai. Na realidade, em relação a matar a saudade, a gente conversa, né? Por vídeo, né? Nos falamos, mas eu sempre tive na minha cabeça isso. Quanto mais você fala com o filho, quanto mais você mima ele, menos ele vai se esforçar. Então, quanto mais um pouco distante do filho, o filho vai criar responsabilidade. Eu sou desse sentido. Se eu fosse um político, eu colocaria uma lei que os filhos após 8 anos que fosse viver só, ou tivesse uma vida só para que pudesse pegar a estrutura. Eu com 13 anos de idade, eu fui para a rua, lutei, venci e conquistei. Muitos não acreditavam que ia vencer e conquistar. Então eu sou desse pensamento. Os filhos longe é bom por quê? Porque eles se criam uma estrutura, responsabilidade, não fica na aba do pai e da mãe. Imagina só, eu e minha esposa, amanhã depois, se ela não tiver nós, como ela vai viver se não teve uma estrutura, se não teve um ensinamento? Então quem não tem estrutura, amanhã depois, eu conheci pessoas ricas que falaram assim, graças a Deus que seus pais foram duros com você, porque meu pai me deu tudo, quando o pai morreu viraram mendigo. Por quê? Morando de favores na casa dos outros, porque o pai não ensinou. Então o mais importante é ensinar, dar estrutura para que eles possam vender no mundo, porque nesse mundo, ninguém está nem aí para você não. Se não for seu pai e sua mãe, as pessoas não estão nem aí para vocês. Dane-se. Então você tem que se esforçar e falar, não, eu vim nesse mundo para vencer, para conquistar, vou chegar lá, e quando chegar lá, ajuda aqueles que são mais fracos. Bom, como vocês podem ver, tipo, minha mãe é mais emocional, assim, e meu pai, ele é mais forte. Então, eu costumo falar que se eu preciso de um abraço, um carinho, tipo assim, se eu quero ser mimada, eu vou pra minha mãe. Se eu quero receber palavra, tipo assim, vai lá, caramba, não mandei você chorar, aí é meu pai. Então, eu tenho os dois meio que cada um, né, dá alguma coisa e aí fica equilibrado. Porque o dia que ela chegou, estava chorando numa prova lá, Michele, eu peguei ela e falei, para de chorar. Você nasceu para vencer na vida, para de choramingar. Comigo não tem esse choramingar. A vida toda eu lutei na vida, dizendo que eu não ia vencer, dizendo que eu não ia chegar a lugar nenhum. Eu fui para as cabeças, fui para cima e cheguei lá. Então, para mim não tem esse negócio de chororô. Ou vai para as cabeças ou vai para as cabeças. Porque numa guerra, se você está contra o seu inimigo, você começar a chorar, o inimigo seu não vai ter piedade de você, vai dar logo na tua cabeça. Pum, você cai duro e cai. Então, o inimigo nosso é o quê? É o medo. Então você tem que brigar contra o medo. É a tristeza? Briga contra a tristeza. É a saudade, luta, mata esse inimigo. Porque senão você não vai conseguir se formar. Se você quer se formar, vai ter que passar por todos os inimigos, por todas as barreiras. Tá, agora, quando a Michele vem pro Brasil, vocês fazem todos os gostos dela? Ah, sim. Fazemos sim. Eu também faço, o pai dela também. Ela quis ir lá para São Roque, nós fomos com ela em São Roque. Se eu tô com vontade de comer alguma coisa. Todas as comidas que ela tem vontade de comer, nós fazemos para ela aqui. Nós fazemos a vontade dela, até porque nós só temos ela, né, como filha, né? Então não tem porquê, né? Nós fazemos sim.
A vontade dela. E também perguntaram uma outra coisa, se eu me mudasse tipo de faculdade por conta da medicina travar lá na Argentina, vocês me apoiariam, vocês não me apoiariam? Tem esse negócio de como lidar e como que foi também que a gente decidiu, tipo, a faculdade. Se você mudasse pra faculdade... pra uma faculdade particular por conta de ficar travando, o que vocês acham disso, de ficar no mesmo, barrando, se vocês se importam ou não? Olha, eu sempre falo pra ela que ela tem que ir em busca do que é melhor pra ela. Eu sempre falo, filha, eu vejo também os esforços dela, né? Assim, a gente também ajuda ela, a gente dá um apoio a ela, incentiva, mas nós estamos vendo que ela está estudando. Às vezes ela estuda 10, às vezes 12, ela já ficou com gastrite, já ficou até com anemia, e a gente vê o esforço dela. Então eu sempre falo para ela, vê o que é melhor para você. Eu estudei numa faculdade, teve uma época que eu mudei de faculdade, eu achei melhor mudar. Então, se ela achar melhor mudar para outra faculdade, e se for melhor para ela, se ela vê que seria melhor para ela, sim. Porque ela que tem que estar vendo o que é melhor para ela, não sou eu. Mas assim, eu vejo muito o esforço dela, por isso que eu e o pai dela também achamos por bem de estar ajudando. Porque assim, tem muitos filhos também que falam que vai estudar, que está estudando e não estão. Aí isso daí também eu já acho uma sacanagem com os pais. E da Michelle não, da Michelle eu sempre soube que ela sempre gostou de estudar. E ela se esforça muito. Então eu deixo a critério dela. Eu já tenho uma opinião um pouco não tão contrária. Eu penso dessa maneira, quando você entrou na chuva é para se molhar. Então, tudo bem, se ela quiser se mudar, eu até apoiaria, não deixaria apoiar, que é a minha filha. E o filho é seu. Quando é filho seu, não importa o que o filho fez ou deixou de fazer, é seu filho. Você tem que ajudar até o último minuto da tua vida, para que ele possa ser alguém na vida. Não importa. Ah, meu filho está dando de cabeça, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Não importa, é teu filho. Então você tem que lutar por ele. Só que eu tenho uma opinião dessa. Não é bom você sempre estar pulando de galho em galho. Porque quando você pula de um galho para o outro, daqui a pouco você não vai se acostumar, daqui a pouco você vai ter a dificuldade. Ah, lá é difícil, eu não consegui vencer, eu desisto daqui, desisto de lá. Então eu acho que muitas vezes é melhor você lutar, suar sangue, ir para as cabeças e para cima e falar, não, eu entrei aqui e vou sair daqui formada. Eu tô falando, não que eu não ajudaria. Não, mas... eu entendo isso, mas se fosse assim, em relação a isso, vocês, é uma pergunta também, vocês não têm esse negócio, tipo, a Michelle vai ter que ficar um ano parada e eu vou ter que ficar mantendo ela. Isso que eles também perguntam, porque tipo assim, quanto mais você, tipo, fica travado, mais tempo você tem que ajudar. Tecnicamente é isso que ela também quis falar em relação a isso. A questão de você ajudar, acabei de falar, é minha filha. Não importa se demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu, às vezes, quando eu estudei na faculdade também, eu fiz curso, teve pessoas que demoraram bem mais tempo, porque era contabilidade, muitas pessoas são ruins em contabilidade. Para mim, era difícil a contabilidade, porque como eu era um dos melhores da classe, eu não conseguia estudar. Porque chegava lá na classe, todo mundo, faz o balanço pra mim, faz pra mim, eu não tô conseguindo estudar, então quase eu não conseguia fazer minha lição, porque vinha todo mundo em cima de mim, parecia que eu era o professor, entendeu? Era eu e outro que tinha facilidade em matemática. Então, nesse caso, em relação a ficar parado, isso aí eu não tenho problema nenhum. Igual, muitas vezes, a pessoa não pode dar ouvido às pessoas que não está te bancando. Tem pessoas que falam, mas está parado, qual o problema? Quem está bancando eu é a minha filha e a minha esposa. Eu não tenho problema nenhum. Até muitas vezes eu sou conta dela ficar choramingando nas redes sociais. Ninguém dá nada para ela. Eu não tive problema, eu não gosto disso. Ou eu acho que quando você entrar num vídeo, não é que eu quero ser realista, eu vou dar um conselho para vocês. Peraí, deixa eu até colocar o conselho aqui, gente. As coisas ruins não é para falar. As coisas ruins é para você pegar em você e aprender. Fica como uma experiência, como uma lembrança. As coisas ruins não é para ficar falando lá, eu não passei. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. Se você passou, deixou de passar. Ninguém te dá um pacote de arroz nem de feijão. Entendeu? Você tem que estudar, focar no estudo. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Você tem que aconselhar sim.
Nunca ninguém viu eu falar, embora eu sou um cara muito positivo mesmo, ela sabe disso, que dificilmente elas me veem triste. Eu acordo de manhã alegre, durmo alegre, quase ninguém me vê, é muito difícil, acho que eu fico chateado 1 a 2 vezes por ano. Então sempre falo para as pessoas, não fale o lado ruim seu, coloque o lado bom. Entendeu? Se alguém tem um conselho, alguém liga para você individualmente, ou passa, aí você vai dar um conselho. Agora, você falar da tua vida, tô ruim, as pessoas não estão nem aí para você. Tem pessoas que estão falando, bem feito, não vai passar. Então as coisas ruins não é para ser colocado nas redes sociais. Você coloca as coisas boas. Ah, não passei, vou estudar um pouquinho, vou passar. Se alguém perguntar, foi difícil para mim, mas eu estudei, eu lutei e passei. Então não coloque coisa ruim. O mundo já tem tantas coisas ruins. Agora ficar choramingando nas redes sociais. Não passei. Pelo amor, eu me irrito. Me desculpe falar, mas eu me irrito com pessoas na guerra. Imagina uma guerra, você chegar no inimigo e falar assim, peraí. Tá gigante. Você chegar e falar assim, chegar perante o inimigo, não consigo, tô ruim, o inimigo, toma. Não, na guerra é hora de você lutar, ser forte, corajoso. Tá, pronto, que senão o vídeo já ficou gigante. E a última pergunta é qual conselho vocês dariam pra quem tá indo? E é isso, manda um conselho aí, cada um, rápido. Meu conselho vá para estudar, foque nos estudos, foca no seu objetivo. Se você vai para estudar, seja o que for, se for para estudar medicina, se for para estudar arquitetura, engenharia, seja o que for que você for fazer lá, foque em estudar, no seu objetivo. Não deixe que nada venha fazer você sair do seu objetivo. Porque tem muitas pessoas que às vezes querem, vamos sair hoje, vamos sair amanhã, vamos sair depois. E aí acaba desfocando do seu objetivo. Então foque no seu objetivo e mantenha a fé que tudo vai dar certo. Meu conselho é vai para as cabeças, vai para cima. Entendeu? A vitória é sua. A vitória é sua. É individual a vitória. Para a família, a vitória não é individual, é coletivo. Mas para você, a vitória é sua. E outra coisa que eu falo para você. Primeiro, ver os prós e os contras para você ir também e não tomar a decisão errada. Que nem quando a Michelle foi algo que Deus colocou para ela ir. Deu tudo certo. Porque quando as coisas estão dando tudo errado, quando você vai a primeira vez, você vê se é para você ir ou não ir. De repente você pode ir e se quebrar todinho. Então eu sei que Deus levou ela para lá porque o lugar dela é lá. Porque para cada um Deus tem um plano em cada país, em cada estado, em cada município. Senão o mundo não teria essa miscigenação, essa mudança. Um vai para um país, outro vai para o outro. Tem gente que fica rico nos Estados Unidos, tem gente que fica médico em São Paulo, outros no Paraguai, na Bolívia. Então esse é o meu conselho. Vai para cima, vai para as cabeças. Porque nós nascemos para vencer.